acontece. Deixar escapar um. Não. Vai? Podemos já? Partiu. Muito boa tarde, Nação Coxa Branca, especialmente as mulheres. Hoje, Dia Internacional da Mulher, o Coritiba está promovendo essa live super legal em parceria com Amantes Diagnósticos, com convidadas muito especiais, para a gente falar de um assunto muito pertinente e, como diz aquele conceito, né, que está em pauta já faz algum tempo, o chamado lugar de fala. Nós vamos falar aqui com as nossas convidadas sobre aquilo que nós vivenciamos como mulheres que vivem o futebol e, consequentemente, todos os desafios que ele nos proporciona. A gente vai falar sobre a nossa perspectiva e contamos, é claro, com a sua participação, que pode enviar perguntas, pode participar aqui com a gente nos comentários. Já vou começar, então, apresentando as nossas convidadas. Aqui comigo, Adriele Farias. Tudo bem? Seja Tudo muito bem. bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que legal. A gente também vai contar com a participação da Natália Dias. E olha, a gente está com 3 Natálias aqui hoje. Começo então apresentando a Natália Dias, que vai dar o suporte científico aqui pra gente. Ela que é publicitária, coach e mentora de branding pessoal. Muito legal ter você aqui com a gente, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem, Jaque? Obrigada pelo convite. E sim, estamos aqui num dia super importante, né, que é o Dia Internacional da Mulher, para a gente conversar um pouco, bater um papo sobre esse assunto. Que legal. Muito obrigada por ter topado este convite aqui com a gente. Vou apresentar também agora mais uma Natália, a Natália Simeonato. Tudo bem, Natália? Tudo bem, gente. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, remotamente, né? Mas estamos aqui. Isso, que legal, que legal. E agora a Natália Oliveira, que é representando um movimento super legal, que é o Gurias do Couto. Oi, Nath, muito legal ter você aqui com a gente. Oi, Jaque, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês também. Para o Gurias do Couto, isso é uma conquista, do 8 de março. Muito obrigada, Coritiba, por dar voz a todas nós, né, torcedoras, funcionárias do clube, e quem está aqui hoje também, que a gente quer escutar falar. Que legal, isso mesmo, né? Vai ser uma conversa muito descontraída. As nossas convidadas vão poder compartilhar aqui com a gente um pouco das suas histórias, né, dos seus desafios, e a gente vai começar então aqui. Na verdade, assim, deixa eu só explicar antes que a gente teria mais uma convidada, que ela está tentando entrar aqui. Daqui um pouquinho a gente já consegue a conexão com ela, que a gente anunciou que a Johnson estaria aqui, né? A Johnson, ela é artilheira do time feminino do Coritiba, Coritiba Toledo, e ela estaria aqui com a gente, mas por um imprevisto ela não vai poder participar. Mas a Maiara, que também é atacante do time, inclusive fez 4 gols no último Brasileirão Sub-18 do categoria feminino, ela vai estar aqui daqui a pouquinho, a gente só está tentando a conexão com ela. Vamos conversar então, a Drica, né? A Adriele Farias, mas todo mundo te chama de Drica. Isso, pode me chamar de Drica. Que legal. E eu já começo te perguntando como que tá sendo para ti. Você voltou agora para Curitiba, né? Voltamos. Para quem não sabe, ela é a esposa do William Farias e eles voltaram agora. Então conta pra gente como é que está sendo. Assim, tá sendo novo, né? Tudo novo. O William falou que para ele, parece que ele saiu de férias e voltou. Tipo, um período longo, né? Eu tô me readaptando, que a gente passou por algumas cidades e eu me identifiquei muito com Salvador. Mesmo sendo curitibana, eu gosto muito do calor. E aí eu tô assim me readaptando, estar perto da família, a gente fica muito longe assim, mas com tudo que tem acontecido ultimamente, sabe, eu vejo como uma oportunidade de estar mais perto e vivenciar momentos, principalmente quando a gente tem filho, né, dos filhos estarem mais perto, poder aproveitar mais os familiares, porque eu e ele, nós somos daqui, então toda a nossa família está aqui. Então a gente está assim vendo, visitando pessoas que há muito tempo a gente não visitava. Isso emociona, né? A gente traz lembranças boas, então está sendo muito bom, né? Reviver tudo isso e viver coisas novas, né?
Que legal! E você comentou sobre seus filhos, né? Para quem não sabe, você é uma mamãe, né, atípica, digamos, vive uma maternidade atípica. Isso. Conta pra gente, compartilha um pouquinho mais sobre a sua maternidade, como é ser mãe de 3. Então, mãe de 3. É puxado, né? É puxado. Imagino. E o Enzo, né, que é o nosso guerreirinho, ele tem 6 anos, vai fazer 7 já esse ano, então foi assim, meu primeiro filho. Eu tinha 22 anos, super nova, e eu saí grávida daqui de Curitiba, então ele nasceu em Belo Horizonte, que foi a primeira cidade que a gente, saindo daqui de Curitiba, fomos, e foi tudo assim muito novo. Mas eu acho que a partir do momento que a gente teve o diagnóstico dele, algo em mim mudou, sabe? Algo em mim mudou, uma chave foi virada dentro de mim. E eu falo assim que se a mãe fosse uma profissão, acho que eu seria essa, que eu me identifico muito e eu busco assim sempre o melhor para ele, eu participo de tudo. Depois de 1 ano e 10 meses, né, que é a diferença dos dois, veio a Lara, e ela também trouxe assim para nós aquele conforto de uma criança, né, não atípica. Então, ela é muito amorosa, carinhosa com o irmão. E aí, depois de 4 anos, a gente teve o Gael, que também é um sapeca, espertinho, faz muita bagunça. E assim, viver a maternidade atípica é você, assim, ver, né, na criança, assim, no meu filho, no caso, uma força, né? Porque ali é todo dia, é diário, a força de vencer, de conquistar, de buscar, né? Que ele sempre evoluir. Então, eu acho que isso transforma, assim, a vida, transformou a minha, de todos nós, assim, da família, dos nossos familiares. Ele é um exemplo, assim, para nós. Ai, que linda essa história. E sabe uma coisa que eu reparei, inclusive eu estava olhando lá nas suas redes sociais, lá o seu perfil no Insta, você comentou aqui Salvador, BH, ou seja, muitos lugares, né? Curitiba, Salvador, BH, você colocou lá. Isso. Dubai. Isso. Como é conciliar a sua maternidade, né? Ainda mais com o Enzo, né? Sim. Que exige todos os cuidados especiais com essa rotina insana do futebol. Então, a nossa primeira mudança, né, de Belo Horizonte, que foi ali onde tudo aconteceu e que eu já tinha todo o suporte, eu fiquei com medo. E aí eu também já estava grávida da Lara, tanto que eu e o William, a gente optou por eu permanecer em Belo Horizonte até que tudo se organizasse em Salvador. Mas, assim, eu digo, né, eu acredito em Deus e creio que Ele prepara tudo. E foi o que Ele fez. A clínica, né, de reabilitação dele de Belo Horizonte, já conhecia uma pessoa para me indicar de Salvador, e assim eu fui indo. Através de indicações, então, quando a gente sabia de uma mudança, a gente preparava tudo, buscava tudo para se mudar. Mas não é fácil, porque cada vez as malas vão aumentando, cada vez, né? Mas a gente tenta conciliar e sempre botando assim essa questão, né, da prioridade do Enzo para que ele tenha o melhor, a terapia melhor. Agora, então, eu vou chamar a Natália Dias para compartilhar um pouquinho. Ah, sim, olha só, a produção aqui comentando com a gente que a Maiara também já chegou por aqui, daqui a pouco a gente vai falar com ela. Mas agora eu vou chamar a Natália Dias, que ela também tem essa experiência de maternidade, né? 2 princesas, 2 filhas. E, Natália, compartilha com a gente, porque assim, eu sei que você compartilhou também com os seus seguidores ali nas suas redes sociais sobre o fato de que há pouco tempo, né, relativamente, você começou a se dedicar mais para a sua profissão. Como que foi esse processo, né? Porque você também vive essa rotina do futebol, né, com mudanças, também vive a maternidade, e aí você encaixou aí a sua vida profissional, você tem se dedicado a isso. Conta pra gente sobre esse teu processo. Então, fazer uma mudança, assim, de retorno à carreira é difícil, não vou mentir, né? Mas eu sempre tive a vontade de retornar, né, para a minha profissão publicitária. E daí eu comecei o processo de estudar, de fazer curso, fiz formação de coaching. E foi na formação de coaching que eu pude me reencontrar.
Eu comecei todo o processo, então assim, eu tive muitas experiências vividas, muitas coisas boas, muitas dores também, passei por fracassos, mas a formação de coach, o processo de desenvolvimento pessoal me ajudou muito nessa parte de me reencontrar, né, e retomar a carreira. Sobre essa coisa de fica na maternidade, vai pro futebol, é difícil, mas assim, nada é impossível. A gente quer alguma coisa, a gente corre atrás, a gente dá um jeito para tudo. Mas eu tô bem feliz pelo meu desenvolvimento, pela minha procura, feliz internamente. E a maternidade continua, o futebol continua, e a gente tem que saber também lidar com os imprevistos que acontecem no futebol, se tem que sair, se tem que se mudar, faz parte da nossa vida. Mas o desenvolvimento realmente foi muito importante no meu processo. Que legal, Natália. E eu acho que aqui a gente já pode introduzir uma pauta que eu acho muito interessante a gente aproveitar aí todo o conhecimento que você tem para falar, que é sobre justamente o quanto o contexto ele pode influenciar na subjetividade da mulher. Né? Ou seja, o quanto você tem que ali se adaptar às coisas que acontecem na vida, né? Tanto ali o profissional, a maternidade. E aí a gente tem aqui também a Natália Simeonato, né? Que eu também gostaria que ela compartilhasse aqui a experiência, que assim como a Natália Dias, são várias Natálias, né? Assim como a Natália Dias, ela também escolheu um caminho profissional, né? E aí veio, enfim, o casamento, a maternidade, e ela trocou ali um sonho por outro sonho, né? Que seria a família. Então, assim, conta pra gente, Natália, como que foi, assim? Eu sei que você se formou em farmácia industrial, é isso? Uhum. Sim, eu me formei em farmácia Fafinha. Então, foi um processo, assim, eu tive 1 ano de vida profissional. Foi bem complicado, porque você abre mão de um projeto teu de 5 anos, de faculdade, de amigos, de tudo, mas eu não tinha escolha, eu tinha, ou era aquilo, ou eu largava. Então, eu e o Rafael, a gente optou por viver a vida em família, primeiramente, né? E eu ainda pensava, uns anos atrás, eu ainda pensava em retornar na carreira, mas hoje eu vejo que talvez eu partisse de outro princípio, sabe? Apesar de amar a medicação, amar a química, amar toda essa parte, eu acho que hoje eu faria outra coisa. Mas por hora, eu me dedico ao Rafinha, à família, a nossa renda é o futebol, então enquanto a gente viver disso, a gente está voltado para isso. Então, eu acho assim, tudo bem, você estava falando ainda? Não. Acho que eu te cortei. Não. Mas faz parte do ao vivo, né, Natália? Então, assim, como você estava falando, realmente, assim, surgem novos caminhos na vida e isso não necessariamente ele te frustra, né? Muitas vezes ele te dá a oportunidade de viver uma coisa diferente, né? E aí eu acho que a Natália Dias, como coach e mentora, ela pode falar mais sobre isso, sobre essa questão justamente de a gente se adaptar às diversas situações que acontecem na nossa vida. Eu acho que aí entra muito sobre o autoconhecimento, né, que é algo que você pode falar melhor sobre isso, sobre você se autoconhecer, sobre você desenvolver a sua identidade, não deixar com que isso, enfim, a rotina e tantas outras coisas acabem sufocando ali o que você é de verdade. Então, não existe fórmula mágica, né, pra gente se descobrir e tal. O processo de desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, ele é muito profundo. Eu sempre falo para as minhas mentoradas que as respostas estão dentro delas, né? O que eu faço é extrair sua essência, é trazer perguntas reflexivas. Eu faço elas entrarem, assim, em reflexão profunda mesmo para elas se entenderem. E o que a Nath falou sobre a opção dela de continuar no futebol, o princípio a gente tem que estar feliz com as nossas escolhas. Independente do que a gente quer para a nossa vida, independente das nossas escolhas, nós somos livres, nós temos que estar felizes com as nossas escolhas.
E a parte do autoconhecimento ele é muito importante nisso, né? Ele dá uma base bem estruturada para a gente poder se entender melhor, para a gente ter tomadas decisões melhores, para a gente buscar melhorias, buscar a nossa evolução. Mas é isso, é liberdade emocional, a gente realmente escolher as coisas que realmente nos faz feliz internamente. É isso mesmo, né? O autoconhecimento é sobre você se conhecer e é sobre você realmente se adaptar às diferentes coisas que acontecem. E você falou ali sobre a essência, né? Que a essência, eu acho que ela nunca morre dentro da gente, né? Assim, você tem esse trabalho, né, Natália, de realmente resgatar a essência da mulher, que muitas vezes ela fica ali, mas aí na rotina, enfim. E esse trabalho de resgate da essência da mulher também eu acho muito legal. Então, essa parte da essência, eu vou contar até a minha experiência. Porque o fato, assim, de eu realmente ter parado a minha carreira, ter ficado na função de mudança, de futebol, viver 100% futebol, depois vem as filhas, eu acabei me perdendo ali na essência, eu não sabia por onde eu estava indo. Eu nunca me arrependi das minhas escolhas, hoje eu sou muito feliz por tudo que toda a minha trajetória, então, assim, tudo que eu passei na minha vida realmente me tornou, eu sou quem eu, né, eu me tornei por conta de toda a minha trajetória. E a essência, ela pode estar apagada dentro da gente. Então, essa foi a busca que eu fui atrás. Eu queria me entender, eu queria me conhecer. Eu queria saber, meu Deus, quem é a Natália? Porque realmente eu não sabia mais quem eu era. Eu me perdi na rotina, na maternidade, nas mudanças. E eu fui em busca disso. Eu comecei com o processo de terapia, aí eu comecei a buscar cursos, fiz o processo de coaching, e assim eu fui me encontrando. Então, a essência está dentro da gente. Por isso que eu falei antes, eu falo para as minhas mentoradas que sim, as respostas estão dentro da gente, a gente precisa entrar em reflexão, a gente precisa pensar em toda a trajetória, desde quando a gente nasceu, tem todo um processo, né, para a gente poder se encontrar, a essência está dentro da gente. É isso mesmo, é dentro da gente. E a gente está falando aqui sobre o contexto, né? Que ele acaba muitas vezes atrapalhando essa questão da liberdade emocional, de você ser quem de fato você é, né? Mas existem muitas coisas além do contexto, que são coisas mais subjetivas, que eu acho bacana a gente poder falar aqui também. Aqui a gente está falando, né, de experiências de mulheres que, de repente, deixaram um pouco de lado a vida profissional para se dedicarem à família, né? O exemplo da Natália, que começou aí a voltar a se dedicar à profissão. A Natália Simeonato, que se encontrou ali na família, mas a gente pode ir além desse quesito do contexto, né? Existem coisas mais subjetivas que às vezes acabam ali limitando, nos impedindo de ter essa liberdade emocional, que são, assim, a questão do medo, da ansiedade, né? Que são coisas que podem ser trabalhadas de formas científicas, né? Como terapia, a mentoria, né? Que a Natália está falando melhor sobre isso. E que, assim, agora eu acho que é até interessante a gente chamar a Natália Oliveira para falar mais sobre essa questão. Eu recebo muitas mensagens, por exemplo, de meninas que querem seguir uma profissão, normalmente são jornalistas, né? Querem ser jornalistas esportivas, direito desportivo, e elas, até recentemente, recebi uma mensagem de uma menina que ela falou assim: eu queria muito seguir para a área do esporte, eu queria fazer alguma coisa assim, só que eu tenho muito medo do que as pessoas vão pensar. Né? Então, esse também é uma limitação. Não é só ali o contexto acaba que muda, né, a sua vida e você acaba meio que se perdendo. Às vezes, o inimigo está dentro da gente, né? Que é aquele medo do que as pessoas vão pensar. E no caso da Natália, que está aqui como representante do movimento, super importante, né, que é o Gurias do Couto, o que os outros vão pensar te limitam de ser uma mulher torcedora, né, a exercer ali o que você ama, que é a paixão pelo futebol, a paixão pelo Coritiba. O quanto isso te limita, Natália, para você começar aqui a conversar com a gente? Então, Jaque, eu acho que esse é o questionamento assim preliminar de toda menina que gosta de futebol e aí não encontra um amparo assim dentro de casa, né? Normalmente a gente acha que o pai passa para os filhos e vai no estádio, mas não é assim tão simples, né? Nem todas as meninas têm essa figura paterna de que vai ao estádio, ou um namorado, né? Como as pessoas sempre costumam dizer, você foi no estádio, mas quem te levou? Foi seu pai ou seu namorado?
como se essa condição dependesse de uma segunda pessoa, ou de uma terceira pessoa, e não uma vontade nossa, né, de querer estar ali, o simples fato de querer estar no estádio. E eu comecei assim também, eu comecei no Couto Pereira com 12 anos de idade. Os meus pais achavam muito perigoso, não queriam que eu gostasse disso, achavam que era só uma fase de adolescente, mas não ficou, né? Não ficou lá na adolescência, eu já tô com 24 anos e então metade da minha vida foi vivida dentro do Couto Pereira, eu posso afirmar isso. E uma coisa que eu acho que encoraja as mulheres hoje em dia é porque a gente tem esse discurso entre nós, a gente consegue hoje em dia se comunicar de mulher para mulher, seja uma mulher torcedora, seja uma mulher jornalista, seja uma mulher radialista, qualquer mulher que esteja nesse mundo que inicialmente não é dado para a gente, assim, hoje em dia isso já está mudando, mas um tempo atrás até o futebol feminino era proibido no Brasil, né, por lei, o que é uma coisa absurda, né, uma limitação à mulher dessa forma. Mas, enfim, as mulheres hoje em dia elas têm o Gurias do Couto nasce disso, né? O Gurias do Couto nasceu em 2019, mas eu acho que ele estava vivo dentro da gente há muito mais tempo, porque as meninas que fazem parte, as meninas que conheceram o movimento, todas têm algo em comum. Esse algo em comum é querer ir ao estádio e às vezes estar limitada, enfim. Eu acho que o conselho a gente tem que se apoiar e aí o resto vai. Eu acho, com certeza, né? Isso deve partir da gente. Por isso é importante de termos assim a oportunidade de estarmos aqui conversando, né? Colocando em pauta esse assunto tão importante, porque às vezes a gente falou aqui de situações que a gente pode, com o auxílio aí científico, né? Por exemplo, o medo do que as pessoas vão pensar. Mas tem coisas que são muito além, né? Como a Natália comentou, que é realmente cultural, né? Uma coisa que precisa ser debatida de fato na sociedade. E a Drica estava comentando aqui comigo que tem uma história engraçada para compartilhar. Eu tenho uma história engraçada, porque meu pai é torcedor, coxa branca, e assim, eu cresci, né, com ele sempre me incentivando, mas ele nunca me levou no jogo, porque ele também não ia, mas ele sempre assistia, e quem me levou foi meu irmão mais velho. E ele me levou a primeira vez no jogo. E assim, eu me lembro como hoje. A gente ali na arquibancada. E eu deitava no colo. Eu dormi no jogo. Eu não vi jogo nenhum. Eu só queria comer tudo que passava vendendo. Eu queria a pipoca, eu queria o suco, eu queria o doce, tudo. E aí ele falou, eu nunca mais vou te trazer no jogo. Eu tinha, não lembro assim, mas eu deveria ter uns 8 anos. Mas aí depois que eu fui crescendo, eu comecei a gostar, a acompanhar mais, e aí vinha aos jogos. E aí em 2010 que eu conheci o William. Mas foi totalmente fora do estádio, do futebol. Eu nem imaginava que ele era, a gente estava numa balada, eu nem imaginava que ele era um jogador. E aí a gente foi apresentado por um amigo em comum. Mas é engraçado, assim, que isso que ela falou, às vezes todo mundo acha que é ou pelo pai ou pelo namorado, né? E aí eu lembrei dessa história. Que legal. E agora você comentou ali, nem sabia que ele era jogador, né? E já que a gente está falando sobre tanta coisa que limita, né, a nossa liberdade emocional, a liberdade de ser quem somos, existe essa questão dos rótulos também, né? O rótulo da Maria Chuteira, por exemplo, aqui eu fui apresentar, eu falei, ela é esposa do William Farias, ou seja, às vezes a nossa identidade acaba sendo mais atrelada a outra pessoa do que a nós mesmos. E tudo bem que foi, assim, uma apresentação, né? Mas isso não pode te limitar, né? Tipo, de você ser a mulher do William Farias, você não é só isso, você tem a sua individualidade. E como lidar, né, Drica, com tantos rótulos? Esse Maria Chuteira, por exemplo, que eu falei, já foi, assim, um limitante na sua vida? Eu, assim, nunca ninguém chegou a falar pra mim, nunca ouvi. Mas, ainda bem, né? Mas a gente sabe que existe muito, né?
a gente às vezes vê, é porque na época que a gente se conheceu, acho que não tinha essa questão da rede social ser tão ampla e tudo acabar sendo ali e ter muito ataque. Hoje eu acho que é pior, né? Então, as pessoas já escrevem ali, né? Antes acho que comentava, olha lá, tá namorando jogador, é Maria Chuteira. Mas hoje eu acho que se tornou algo pior, assim, porque as pessoas vão lá e atacam, né, isso na rede social. Eu nunca passei por isso, acho que até porque eu sou daqui, ele também, e muitas pessoas, a gente morava próximo, tinha uma rede de amigos, assim, que eram em comum, e conheciam, né? Conheciam a história desde o início. Então, com certeza deve ter pessoas que devem ter passado, né? Devem ter falado. Mas, para mim, nunca. E a Natália Simeonato, vamos chamar ela aqui também para a gente falar sobre isso. Natália, você já passou por algum tipo de situação assim? Por esses rótulos tão preconceituosos? Como é que eu vou te explicar? Assim, é muito comum eu chegar numa roda de pessoas e aí eu tenho que falar, né? Por que eu estou em Curitiba de volta, por que eu viajo, quem eu sou, e eu acabo falando, né? Que eu sou esposa de um jogador de futebol, então eu já morei em vários lugares, já passei por várias coisas. E eu acho que no primeiro momento sempre há um julgamento, sabe? Tem a vida fácil, ou se deu bem na vida, entendeu? Porque ninguém analisa nossas dores, né? Primeiro analisa o estilo de vida que você tem. E num segundo momento me falam assim, não, mas você é diferente, né? Você nem parece mulher de jogador. E isso é uma coisa que me ofende, sabe? Porque eu conheço mulheres de jogadores, assim, pessoas maravilhosas, que têm muito a acrescentar, que são pessoas, assim, guerreiras, que estão com os caras desde que eles não tinham nada, que ajudam muito e que acabam atendendo pelo rótulo só de a mulher de jogador que se deu bem na vida, entendeu? É tão difícil isso, né? Porque às vezes vem de próprias mulheres. A gente, né, às vezes não é só dos homens que vem, as próprias mulheres precisam dessa conscientização. Porque às vezes eu acho assim, que como ter o jogador e ter uma condição, às vezes, né? Tem muitas mulheres que gostam e gostam de comprar roupas, tudo assim, coisas de marca, e usam muito, e aí elas... só que assim, não conhece a pessoa em si. Ela olha pelo, assim, é o rótulo, né? O que ela tá vestindo, o que ela tá usando, mas não conhece a pessoa. Então aí acaba tendo esses rótulos, mas só a gente sabe, né? É muito comum, às vezes, a gente, entre as esposas, falar, só a gente sabe o que a gente passa, do que a gente abre mão também, igual a Natália, né, comentou, elas duas são formadas, eu não me formei, porque eu conheci o William com 19 para 20 anos, então eu não cheguei a fazer uma faculdade, e hoje é uma coisa que eu gostaria muito, mas eu coloquei a maternidade à frente, a família, né, e viver isso antes. Mas creio que eu ainda estou, né, no tempo de poder fazer. Então, eu ainda tenho esse sonho e se conciliar, porque também tem a questão da mudança. Às vezes você não consegue, né, você inicia uma faculdade, aí você tem que mudar, você tem que transferir, todo esse transtorno. Mas eu tenho algumas ideias e quero, né, poder concluir. E a Natália Dias, como que a gente pode lidar com tudo isso, sabe? Desenvolver realmente a liberdade emocional, de ser quem a gente é, quando tem tanto preconceito e rótulos, e a gente tem que lidar com tudo isso. Como que a gente pode lidar com isso da melhor maneira? Olha, tendo muita inteligência emocional, porque realmente não é fácil. É muito julgamento, muito rótulos que se dão. Realmente é difícil a gente ouvir, passar por situações. Eu nunca passei por uma situação, então eu não tenho noção, não tenho dimensão de como seja. Mas tem pessoas que eu conheço que já passaram e é muito difícil. O que eu tento fazer, o que eu aconselho, é não absorver as coisas, tentar ao máximo lembrar dos seus valores, de quem você é realmente. Você sabe que a sua família te conhece, os seus amigos. Então, sempre relembrar quem eu sou, né? Por que eu estou aqui? Quais são os meus valores de vida?
para a gente não tentar absorver do mundo externo o que as pessoas comentam, porque julgamento tem para todo canto, não adianta. Então, realmente, a gente tem que saber lidar com as nossas emoções nesses momentos e tentar ao máximo não absorver de ambiente externo coisas que as pessoas falam sobre a gente. Isso é muito importante, né? Para que isso não te limite de ser aquilo que você realmente é por conta da opinião dos outros. Tava desligado meu microfone. Então, gente, coisas do ao vivo, né? Mas como eu estava falando, é muito importante, né, ter essa participação da Natália falando sobre essas questões de como que a gente pode realmente lidar com tudo isso. Né? São coisas que muitas vezes fogem do nosso controle, mas que com algum apoio, algum tipo de apoio de mentoria, enfim, até mesmo de terapia, isso a gente pode, né, se aceitar, se assumir mais, ter mais essa liberdade emocional e principalmente nós como mulheres estarmos aqui discutindo sobre essas questões, né, dando apoio para as mulheres, é muito importante, né? Porque para muitas pessoas soa como um mimimi, né? O feminismo muitas vezes ele é visto de uma forma assim pejorativa, né? Como se fosse uma luta, né? Uma coisa mais agressiva, mas é simplesmente a gente lutando por ser reconhecida como pessoa, né? A mulher lutando por ser, nem é lutando, né? Mas a gente só quer ser reconhecida como pessoa, não ter esses rótulos preconceituosos, né, da sociedade. E eu vou aproveitar aqui para dizer para o nosso pessoal que está participando que podem mandar perguntas, tá, gente? Vocês podem participar aqui com a gente. Eu vou chamar agora aqui para participar dessa entrevista a Maiara, que também está por aqui. Oi, Maiara. Oi. Tudo bem? Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda, gente. A Maiara, ela é atacante do Coritiba Toledo, né? Eu falei aqui no início que ela na última participação do Coritiba Toledo no Brasileiro Sub-18, ela fez 4 gols. Então, muito legal ter você aqui para conversar com a gente. Você estava acompanhando aqui o nosso bate-papo, né, Maiara? A gente está falando aqui sobre tantas coisas que acabam nos limitando, infelizmente, de sermos simplesmente quem somos, né? Sejam medos, ansiedade, seja os rótulos alheios, a opinião alheia, ou o contexto em que a gente está inserida, tudo isso acaba nos limitando. E, assim, muito legal a sua participação aqui, porque como atleta, eu imagino que você enfrenta muitas limitações, né? Ou seja, você pode ser muito segura de si, você pode ter muita certeza daquilo que você quer ser, mas acaba tendo o teu sonho limitado ali pela questão realmente da falta de valorização, do preconceito das pessoas, né? Essa desigualdade que existe entre o futebol feminino e masculino. Então, eu gostaria, Maiara, que você compartilhasse aqui com a gente sua história, como foi que você começou, né, a jogar bola, enfim, e conseguiu jogar no time profissional. Como que está sendo, assim, como começou a tua carreira? Conta um pouco pra gente. Você é super nova também, né? Quantos anos você tem? Olá, meu nome é Maiara, tenho 18 anos e eu comecei, eu não era tão interessada no futebol, mas aí minha irmã jogava e com isso, com o tempo eu fui me interessando, né, eu acabei começando na escolinha aqui da cidade mesmo e até isso, como foi a parceria, a gente fez a parceria primeiro com o Toledo e depois veio a do Curitiba e eu consegui estar jogando hoje no próprio Curitiba. Que legal! E agora, Maiara, mais falando assim sobre essa questão dos limites e tudo mais, você sente isso, assim, essa questão do preconceito, a desigualdade, né? Você que está aí lutando pelo teu sonho, você sente isso? Sim, eu sinto, mas é um pouco, às vezes é chato, às vezes desanima um pouco, mas eu acho que isso acaba incentivando cada vez mais as atletas femininas a conseguir o objetivo. É isso mesmo, né? Até tem uma grande pesquisadora do futebol feminino no Brasil, que é a Lu Castro, e ela falou uma coisa muito interessante, né? Ela lançou um livro, e ela falou assim que a mulher estando em campo, né, jogando, né, praticando futebol, ela já é um ato político, porque ela está ali vivendo um sonho, vivendo a profissão dela, mas ao mesmo tempo ela está buscando por igualdade, ela está ali procurando seu espaço, né?
Sim, Então mas é muito legal. Então, eu acho... pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Você passou para mim, né, Mayara? Desculpa, não tava te escutando. Mas então é sobre isso, né? É sobre o fato de você simplesmente querer ir atrás dos seus sonhos. É você também ali ao mesmo tempo estar buscando, né, por um espaço. Mas que bom que você está correndo atrás do seu sonho. Qual que é assim o seu maior sonho? Bom, eu acho que eu já alcancei metade dele, que meu sonho era jogar profissional. Então, metade dele eu já consegui, mas o meu sonho, assim, é chegar à seleção brasileira. Ai, que legal. E uma boa sorte para você, né? Que você possa realmente realizar o seu sonho, que você possa continuar aí brilhando, enfim, seguindo a sua profissão, simplesmente sendo aquilo que você quer ser, né? Eu posso falar agora com a Nath Oliveira? Pode. Oi, Nath. Oi. Nath, então aqui a gente estava falando com a Mayara, muito legal ter a participação dela aqui, ter esse ponto de vista também, né, da mulher que diariamente ali está correndo atrás do sonho de ser a jogadora de futebol. A gente tem aqui várias histórias, né, relacionadas ao futebol. E você como torcedora, então, né, que está aqui conversando com a gente e comentou sobre o fato de ser importante a gente colocar em pauta o assunto realmente da mulher, né? Então, assim, o que você acha, assim, sobre isso, sobre essa luta feminina, sobre a mulher no futebol? Jaque, se eu fosse falar, eu poderia fazer um TCC aqui para você, porque eu acho que isso é um tema assim que traz inúmeros subtópicos e debates, como você falou, né, para Adriele, o rótulo, né, a esposa do jogador, a esposa do Wilson, a esposa do William, a esposa do Rafinha, e tudo bem, é uma apresentação, mas essa história, por exemplo, de Maria Chuteira, é uma coisa assim que, quando eu era mais nova, e eu dizia que eu ia ao estádio, por exemplo, às vezes me diziam assim, mas você vai no estádio porque você quer casar com um jogador, sabe? Então, assim, conforme eu fui crescendo e fui tendo as minhas vivências e fazendo amizades com outras mulheres, não só torcedoras do meu clube, mas pessoas, a gente passa a perceber, assim, como existem tantos fatores que limitam, sabe? Se você vai no estádio, é porque você quer fazer tal coisa. Se você namora um jogador, é porque você sempre tem uma subjetividade por trás daquilo. Não é só porque você quer fazer. E, assim, eu vejo hoje, né, já há algum tempo vivenciando esse meio do futebol, estudando sobre algumas pautas femininas, né, eu estudei direito, então, assim, ao longo da minha faculdade, eu tentei colocar esse tema como uma interseção no que eu estudava, e também o movimento Gurias do Couto, né, é engraçado, porque quando o movimento Gurias do Couto surgiu, em agosto de 2019, eu e as outras meninas que demos start, assim, nesse projeto, a gente achava que o Gurias não era pra gente, sabe, que a gente não precisava do Gurias, porque a gente dizia, a gente já tem os nossos vínculos, a gente já é sócia, a gente já tem os nossos amigos. E o tempo passou e mostrou pra gente que a gente estava completamente erradas, porque existem, sabe, assim, é até difícil tentar explicar, eu acho que só as mulheres sabem do que eu tô falando, mas tem pequenas coisinhas, sabe, que vão acontecendo e que parece que vão minando as mulheres, assim, em todos os espaços sociais, sabe, quando eu vejo, assim, as pessoas falando de alguma jornalista, por exemplo, do meio do futebol, quando as pessoas falam da TT, vamos colocar o exemplo dela, que é um exemplo próximo. A primeira vez que o Coxa colocou um vídeo com a TT narrando, eu vi vários comentários, assim, absurdos, sabe? Tipo, o que essa mulher tá narrando? Que chato, tira isso. E são sempre questionamentos que eu não vejo acontecer com os homens na mesma proporção, sabe? Eu acho que você tem todo o direito de questionar uma mulher quando ela está trabalhando, quando ela está exercendo algo, mas a gente sabe que tem coisas que, sabe, vão minando a gente. Então, no Gurias do Couto, assim, eu posso dizer
por mim, acho que por todas, né? Porque hoje eu tô aqui com a difícil tarefa de falar sobre todas e por todas, e isso é muito difícil, mas a gente percebeu que pelo grupo existem mulheres ali de 40 anos, de 30 anos, de 15 anos, e todas nós temos um elo em comum, que é o Coritiba. Só que além do Coritiba, a gente foi se conhecendo, assim, porque o grupo foi aberto para todas que querem estar ali, e percebendo que a gente tem vivências muito parecidas, sabe? Além do futebol. E a gente funciona como um grupo de apoio até. Por isso que eu falei que é importante existir esse apoio recíproco de mulher para mulher, né? As meninas aí falaram que elas, entre as esposas de jogadores, só elas sabem o que elas vivem. E eu acho que elas devem se apoiar e devem ter essas vivências como um refúgio, né? Para algum momento ruim, saber que elas não são as únicas a passarem por isso. E assim acontece com a gente, torcedoras, né? Já aconteceram alguns casos, infelizmente, desde rede social, falarem de nós, que era mimimi, né, como você falou, sobre algum posicionamento nosso, até uma vivência individual no estádio, né, um assédio, uma piadinha, um tratamento desigual. Então, assim, é uma caminhada que eu vejo que ela está crescendo, assim, ela está progredindo em passos mais largos do que quando eu comecei a frequentar estádio. Faz pouco tempo, se for comparar com outras pessoas, faz pouco tempo, mas nesse tempo eu vi muita coisa mudar. Inclusive o comportamento de pessoas mais velhas, que a gente fala que às vezes não mudam sim. Então, assim, o que eu posso dizer sobre a luta da mulher nos espaços do futebol, nos espaços, enfim, todos eles, como mãe, como empresária, como autônoma, como estudante, enfim, é que o nosso apoio, a nossa rede, a gente é muito importante, porque várias vezes no grupo do Gurias do Couto, a gente desabafa ali coisas que nada tem a ver com futebol, mas que já ajudaram, assim, muito, sabe? Diretamente e indiretamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a gente saber que a gente pode contar com a gente mesmo. Claro, não estou dizendo que a gente não pode contar com os homens. Só que tem coisas que só a gente vê que acontece e só a gente entende, sabe? Não precisa nem explicar muito para a gente ter noção do que está acontecendo. Eu acho que é isso. O quanto é o nosso lugar de fala, né, Nath? Esse conceito que está tão em pauta, realmente só sabe quem vive, né, quem enfrenta os desafios diários, né, como a gente está falando, muitas vezes parece um mimimi. Não, o quanto isso nos limita, né? O quanto te limita e o quanto é importante você ter, como a Nath falou, essa rede de apoio, você ter o Coritiba, por exemplo, como um clube de futebol, está abrindo este espaço aqui hoje para discutir justamente este tema, né? Para ser essa rede de apoio a tantas mulheres. A Nath comentou ali, eu já sinto que mudou muitas coisas. Se mudou, é porque isso foi pautado, foi falado, porque alguma mulher decidiu não aceitar esse tipo de coisa, decidiu falar sobre isso, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está sendo esse lugar para falar sobre isso, como, por exemplo, o Gurias do Couto é tão importante, né? Por estar ali incentivando as meninas a torcerem. Aqui o Coritiba também está sendo essa rede de apoio, digamos assim, está dando voz para uma causa que muitas vezes não é entendida, né? Por as pessoas não estarem justamente passando por isso. E eu quero agradecer, inclusive, as meninas por terem topado esse desafio também, né? De falar sobre isso, sobre as nossas dores, as limitações, estarem aqui hoje falando, eu agradeço. E também eu quero pedir para que quem está assistindo mande suas perguntas. A gente já está perto de encerrar aqui a nossa discussão, o nosso bate-papo. Então, você que está participando pode ainda enviar a sua pergunta. Inclusive, agradecer a Amantes, né, Diagnóstico, que é quem está oferecendo essa live. E, Drica, vou te perguntar, o quanto você acha que, assim como a Nath comentou ali, você tem essa rede de apoio ali das mulheres dos jogadores e tal. Quanto você acha que é importante estar aqui, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, falando sobre?
Eu acho que é importante porque assim as pessoas também podem ver um pouco do nosso lado, né? Do que a gente passa, do que a gente vive, que como a Nath falou, tudo Nath, né? Às vezes tem um rótulo, é porque, tipo, tá com a vida boa, né? Então, quando a gente sim, se reúne e tá tendo essa oportunidade, a gente, né, consegue mostrar que não é bem assim, né? Igual a experiência que eu tenho com meu filho, né? Nunca, assim, imaginei na vida ter uma criança especial, mas o quanto ele me transformou, né? E como pessoa, na família. Então, são coisas assim que a gente... E às vezes tem pessoas que não imaginam, não sabem. E eu, assim, eu sou a mãe presente. Eu levo em terapia, eu busco, eu faço tudo. E nem todas, né, conseguem, têm essa oportunidade. Então, assim, para ver que também a esposa do jogador, ela não é só aquela que vive no shopping, né, no luxo, e não, ela é como todas, né, tem os compromissos, tem a sua vida particular, a família, e é normal. Acho que o importante é conhecer a pessoa, né, e não julgar ela pelo que ela tem, ou esse rótulo, né? Não, ela é esposa do fulano, então é isso. E não, tem que conhecer. Acho que, como a Natália Dias, né? Além do nosso autoconhecimento, a gente saber quem a gente é, os nossos familiares, acho que as pessoas também têm que buscar saber. Porque quando eu estudava, eu mesma, assim, às vezes olhava para uma menina e falava, nossa, aquela ali parece ser chata, assim. Então, a gente, às vezes, acaba julgando as pessoas sem conhecer. E quando conhece, nossa, me desculpa, te julguei mal, você é gente boa, você... Então, é isso, né? Eu acho que é esse o ponto. O desafio de você não se deixar ser limitada, Isso. né? Pela opinião alheia, pelo que, enfim, os outros estão pensando, Isso. te julgando, enfim. E para a gente já estar encaminhando para encerrar a nossa live, eu gostaria que cada uma das nossas convidadas participassem. Vamos começar ali pela Natália Dias, falando o que você acha, o que você acha, Natália, que seria, assim, o ideal. A gente está no Dia Internacional da Mulher, né? Para você, o que seria, assim, o mundo ideal para a mulher hoje? Olha, eu acredito que eu sou defensora do autoconhecimento, né, da gente extrair a nossa essência. Eu acredito que a gente, tendo liberdade emocional, a gente consegue sim tomar decisões melhores, a gente consegue ter escolhas melhores, a gente é feliz internamente e, consequentemente, a gente consegue transbordar sentimentos para os relacionamentos interpessoais e transformar o mundo, né? Essa é a minha missão. Eu quero sim, eu já estou nesse processo de extração de essência das mulheres, de criar uma comunidade, de melhorar o mundo como um todo. Então, assim, eu acho que base principal a gente começa pelo autoconhecimento, para a gente sempre lembrar dos nossos valores, quem somos nós, e continuar essa batalha infinita, que, se Deus quiser, um dia diminui isso, né, para a gente ter o nosso espaço maior no mundo. Isso mesmo, sobre a liberdade emocional. Muito legal, Nath. E agora, Maiara, pode ser? Maiara, participa aqui com a gente. Você que vive aí o dia a dia, né, de uma mulher que sonha em ser jogadora de futebol. Qual que seria o mundo ideal para você? Bom, pra mim, eu acho que é onde a mulher quer. Ela fazer o que ela quer. Pra mim, é isso. Boa, Maiara. E agora, então, a Natália Simeonato. Eu acho que é exatamente o lugar onde a mulher possa fazer o que ela quer com segurança e principalmente segurança, né? Porque a gente tá falando de mundo, né? Então, muitas mulheres não conseguem exercer os papéis básicos por medo, assim. E também o autoconhecimento, né? Porque acho que se conhecer e se entender é liberdade. E acho que as mulheres também precisam muito de liberdade.
E a gente está falando aqui de coisas que são até superficiais, perto de quando isso já parte para uma violência, né? Já que estamos falando sobre essas questões que limitam, enfim, ali a subjetividade da mulher, quantas vezes isso parte para uma agressão, enfim, então o buraco é muito mais embaixo, como a gente fala, né? Nath, é contigo. A Nath Oliveira, né? Porque são 3 Naths. Fecha ali, filho. Então, eu acho que, resumidamente, tudo que a gente está falando se complementa, né? Se a gente tiver uma liberdade emocional, se a gente tiver uma liberdade física, né? De a gente poder transitar onde a gente quiser, fazer o que a gente quiser, usar a roupa que a gente quiser, mas ela é tão profundo, né? Quando você estuda a data do 8 de março, você vê, assim, que ela é muito antiga e que de lá para cá a gente teve alguns avanços, mas eu ainda acho que o 8 de março continua sendo uma data muito política, sabe? É uma data de emancipação da mulher em todas as classes sociais, de todos os âmbitos, porque mulheres ricas ou pobres, torcedoras ou não, a gente passa pelos mesmos problemas, assim. Então, eu acho que o ideal é que a gente fale mais sobre, sabe? Quanto mais a gente falar, isso mais vai estar impregnado. Como a Jaque falou, né? O Coritiba hoje está fazendo, para mim, um ato revolucionário, sabe? Um clube de futebol abrir um espaço tão nobre quanto esse para escutar a gente, para a gente sentir que a nossa voz tem, sabe? Tem poder. Então, mulheres, não se calem, falem sempre, sabe? Tenham a rede de apoio de vocês. Acho que isso é muito importante. Busquem autoconhecimento, isso também eu sou super a favor, tá? Eu faço terapia já faz muito tempo e, enfim, eu acho que quando todas nós nos sentirmos livres, então aí vai ser o cenário ideal. Espero ver isso algum dia, né? Gente, muito legal esse bate-papo que a gente está tendo a oportunidade de ter aqui hoje. Agradecer mais uma vez, né, as convidadas e reforçar realmente, a gente falou tanta coisa boa aqui na live, eu espero que tenha ficado muito claro também para quem está nos assistindo. A gente falou sobre liberdade emocional, né, sobre tantas coisas, tantos fatores que nos limitam de ser realmente quem somos, né, seja o contexto social, seja até mesmo coisas mais intrínsecas, né, como medo, ansiedade, e a gente contou ali com a experiência da Natália, né, comentando sobre autoconhecimento, sobre quanto isso é importante para a gente exercer realmente a nossa liberdade emocional, e eu espero que tenha ficado claro. Eu realmente quero agradecer aqui a todas que participaram, também ao Mantes Diagnósticos por ter promovido essa live, a todo mundo que ficou aí ligado, acompanhando. E é isso, né, Drica? Isso. Eu queria perguntar para você, porque você também é uma mulher, né, repórter, Sim. E que tá no meio do futebol. Você também tá incluída nisso. Eu tô e você não incluída. falou. Não deu sua opinião. Né? Gente, eu acho que o mundo ideal, né, que foi a pergunta para a mulher, ele seria justamente a gente ter a liberdade de ser quem somos, né? E não ter esses rótulos, tantos rótulos preconceituosos, julgamento, enfim, e a gente conseguisse, né, você ter a liberdade de você colocar ali a sua saia, o seu short, a sua calça, seja o que for, e você ir para o estádio, torcer pelo seu time, você ser uma torcedora sem ser taxada de Maria Chuteira, você não entende nada de futebol, você não sabe o que é a regra do impedimento, meu Deus. Eu acho que o mundo ideal seria um mundo sem preconceito, assim, para ser bem... Para se igualar. Sabe, para resumir. Resumo, acho que é isso, sabe? Isso limita muito a gente. E nós, como mulheres, temos que estar sempre falando, não podemos nos calar. Muito importante ter aqui essa oportunidade com o Coritiba. E te agradecer, então, Drica, por estar aqui. Eu que agradeço participando do bate-papo. De ter essa oportunidade. Que legal, gente. De coração, obrigada a todas as convidadas. O Coritiba é um time também das mulheres. E a gente agradece a você que participou dessa live super especial. Um feliz Dia da Mulher para as mulheres que estão nos acompanhando. Afinal de contas, todo dia é nosso dia, né? E é isso, gente. Obrigada, uma boa tarde para vocês.